Boa tarde, gente. Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez pelo convite, né? Infelizmente, o Hélio não pôde estar aqui presente, então vai ser um debate eu comigo mesmo, né? Mas, enfim, agradeço bastante aí pela lembrança do meu nome, né? É o pessoal que é tão liberal, mas tão liberal que eles chamam keynesiano para debater aqui. Então, assim, a ideia, na verdade, é fazer um bate-papo com vocês, passar um pouco da minha visão de conjuntura, né, aquilo que eu não faço em sala de aula, né, tem muitos meus alunos aqui, mas a gente tenta passar na medida do possível em sala de aula, porém, com menos tempo, né, dentro da sala de aula, eu procuro passar as ferramentas para vocês. Enfim, até trazendo aqui a discussão para a questão de sala de aula, né, eu deixo bastante explícito para a turma aqui. A gente tem uma cadeira de macro, né, que é dividido em... A gente tem macro 1, macro 2 e macro 3. São 3 macros, tirando a introdução e depois monetária e internacional, né? Mas eu falo para os alunos, né, macro 1 e macro 2 são cursos essencialmente voltados para o curto prazo, né? A macro 3 que é importante, né? A macro 3 é onde a gente se encontra, né? Onde os keynesianos acho que se encontram com os austríacos, talvez. Macro 1 e macro 2 são cursos em que a gente enfatiza o papel de políticas monetárias e políticas fiscais sobre o produto, tá certo? Então, você tem uma hipótese principal, que é uma hipótese de rigidez, de fato, o que os alunos veem na graduação é rigidez de preços, mas não precisa ser necessariamente rigidez de preço. Qualquer, vamos dizer assim, fricção, né, no mercado, por exemplo, uma rigidez informacional, uma demora no processamento das informações, a gente sabe que, a partir daí, a política monetária ou a política fiscal de curto prazo podem ter efeitos sobre o PIB, tá certo? Então, quando você fala de curto prazo, você está falando de variáveis, juros, né, taxa de câmbio, e em como a política econômica pode, assumindo, né, que, enfim, há um objetivo de diminuir a volatilidade do PIB sobre a sua tendência, né, as pessoas não gostam de volatilidade, elas preferem estabilidade na renda, tá certo? Elas têm perda de utilidade, perda de bem-estar quando a renda fica variando. Eles preferem muito mais a renda com certeza do que uma variância na renda. Isso para um agente que é averso ao risco, que, vamos dizer assim, a média das pessoas. Então, a política econômica age no sentido de tentar diminuir essa variância, né, na medida do possível. Quando eu falo na medida do possível, é sempre que a inflação permita, né, sempre que a inflação fique abaixo da meta. Quer dizer, esse é o sistema vigente do famoso tripé, que existiu até o período Dilma, né, que era o tripé macroeconômico. Você tinha um regime de metas de inflação, em que o Banco Central prioritariamente manteria a inflação dentro da meta, na medida do possível, incentivaria a economia, né? E um câmbio flexível, não interviria no câmbio, né? Deixaria o câmbio flexível para não dar outro objetivo para a política monetária, que não seja o da inflação, e eventualmente tentar corrigir distorções na economia, de um PIB muito acima do PIB potencial, ou do PIB de preços flexíveis, ou um PIB muito abaixo, né? Enfim, corrigir esse tipo de distorção.
e um superávit primário, né? Esse tripé foi destruído no período Dilma, né? E a minha visão é que a Dilma carregava um grau de, vamos dizer assim, ideologia muito forte, tá? Extremamente ideológica. No sentido de que ela seria ministra da Economia, ela saberia o que deveria ser feito na economia. Enquanto, aqui não estou fazendo nenhuma apologia, né, às partes ruins do governo Lula, mas o Lula foi pragmático do ponto de vista macroeconômico, né? Ele colocou lá uma equipe econômica responsável e criou o Bolsa Família, né, que inegavelmente tem um impacto sobre o bem-estar da população mais pobre. Bom, grandes críticas, já desde Fernando Henrique I, né, começou em Fernando Henrique I, fez algumas reformas, né. De Fernando Henrique II para frente, praticamente nós não vimos grandes reformas estruturais. Nós não vimos nada de macro 3, nós só vimos coisas de macro 1 e macro 2. A gente só viu tentativas de estimular a economia via juros, aumento de crédito, mudanças no câmbio, né, e particularmente o período Dilma, né, que tentou mexer em IOF, tentou fazer uma série de mudanças. Mas as reformas estruturais, aquelas reformas que aceleram a acumulação de capital físico, capital humano, né, que determinam o crescimento do PIB, essas reformas foram quase nulas, né? O Lula conseguiu uma popularidade imensa, né, num período também de preços super altos de commodities, né? E não usou nem um pouco essa popularidade para fazer as reformas que o país precisava. Transferiu tudo para a candidata e acabou elegendo a Dilma, que não era pragmática, né, no sentido que ele foi macroeconômico, e acabou destruindo o tripé. E, basicamente, nós chegamos numa situação em 2015 em que a crise de curto prazo se juntou com a crise de longo prazo. Tá? Então, quer dizer, nós temos uma crise de tendência de crescimento econômico. O Brasil crescia, até o final dos anos 70, a uma taxa média de 7% ao ano. Uma taxa média de 7% ao ano, em 10 anos, você dobra o PIB per capita. Agora, nós estamos crescendo a 1. Você vai demorar 70 anos para dobrar o PIB da economia. Na verdade, não é nem o PIB per capita, é o PIB, né? Uma taxa de crescimento de 1% da renda vai demorar 70 anos. 2% vai demorar 35 anos para dobrar. Portugal tem um PIB per capita que é 2 vezes o nosso, ou mais do que 2 vezes o PIB brasileiro. Você pega a Alemanha, tem um PIB que é mais do que 6 vezes maior do que o nosso. A gente toma de 6-0 da Alemanha todo dia. Todo dia. Você pega, o PIB brasileiro é 30 mil reais, assim, arredondando, 33, 34, 30 mil reais, gente. É uma renda muito baixa. Claro que políticas de distribuição da renda são importantes. Mas, na minha opinião, e aí talvez é aí que a gente se encontra, quer dizer, são as políticas de longo prazo de distribuição da renda que são importantes. E por uma política de longo prazo de distribuição de renda é investimento em capital humano, saúde, educação. Ora, eu sei que tem uma discussão forte, tem meu colega aqui, o Fábio, a gente às vezes discute, né? O Fábio é muito mais inteligente do que eu, então eu não entraria num debate com ele aqui, né? Eu perderia fácil. Mas, enfim, assim, eu particularmente penso que não importa se a provisão é pública ou se a provisão é privada, desde que a provisão pública seja eficiente. Obviamente, é difícil a gente encontrar exemplo de provisão pública eficiente.
no Brasil, né? Mas, por exemplo, eu estudei em universidade na Inglaterra, universidade pública, que funciona bem, só que ela funciona igual uma universidade privada, tá certo? Mas é pública, né? E o Fábio dá aula Rio de Micro, tem razões para você ter imagino, né, Fábio? Talvez ele vai me desmentir aqui, mas você tem, pelo menos em teoria, tem razões para que você tenha investimento público, tá certo? Agora, obviamente, a gente está numa situação aqui no Brasil em que a provisão pública é terrível em termos de eficiência, né? E aí tem aí o debate, alguns acham que o melhor é privatizar tudo, né? É uma visão. Eu, como funcionário público, eu tento melhorar a instituição em que eu trabalho. Porém, também não me apego à ideologia. Quer dizer, se houver uma solução melhor privada e a gente conseguir oferecer um serviço de mais qualidade a um custo mais baixo, que seja privado, ótimo, né? Cada um buscando aí seus próprios interesses, né? Mas, enfim, do ponto de vista de crescimento de longo prazo, essa é o principal determinante das diferenças de renda per capita entre países. É a diferença de capital humano. Tá? Quando eu falo de capital humano, eu estou falando de escolaridade, né, anos de escolaridade, a qualidade da escolaridade, é o capital humano que você gera nos primeiros anos de vida, né, formação do cérebro da criança, tá certo? Que depende de alimentação, dos estímulos, né, para ter as habilidades cognitivas, aí, porque senão você vai estar 0 a 5 anos, você fez tudo errado, você condenou a criança, né, aquele indivíduo, para o resto da vida. Não vai ter uma capacidade cognitiva, vai ter uma capacidade cognitiva abaixo da média. E ponto final. Então, é óbvio que o país precisa de reformas estruturais que melhorem, né? Escolaridade, a qualidade da escolaridade, saúde, né? A gente perde batalha para o vírus, né, do Zika, da dengue, né? A gente está em 2018 e é problema com mosquito da dengue, febre amarela, né? Enfim, uma série de doenças que se esperaria que uma sociedade mais desenvolvida resolveria de forma muito melhor do que o Brasil resolve. Obviamente que é preciso estimular o dinamismo da economia, a produtividade, via abertura comercial. Quer dizer, o comércio é bom para as pessoas, a gente precisa de mais comércio e não menos comércio, né? Então, o Brasil ainda é um país bastante fechado. Obviamente que ele precisa negociar abertura multilateral na medida do possível, mas precisamos também abrir unilateralmente, para que haja a captação, né, pelas firmas brasileiras da tecnologia que é produzida lá fora. Né, vocês aprendem economia internacional aqui. Né? Há uma especialização dos países naquilo que eles conseguem fazer melhor, tá certo? E a abertura comercial permite esse spillover de ideias e de conhecimento, de tecnologia, e isso tudo faz o PIB aumentar. Mas, se você olhar para a pesquisa, o que você vai observar é que, em termos de evidência, é que as grandes diferenças de renda per capita realmente são dadas pela questão de capital humano. Né? Assim, de certa forma, se os mercados forem abertos, quer dizer, tecnologia você acaba pegando, né? Tanto conhecimento básico como aplicado. Tá? Conhecimento básico, agora aqui no seu celular, você acessa aí o paper que
O indivíduo ficou 4, 5 anos fazendo, você paga quase nada, tá certo? Você paga $5 pela conta da USP aqui, você tem acesso a esse conhecimento. Você tem acesso às máquinas e equipamentos que são produzidos lá fora, né? Agora, a questão é como é que você usa, como é que você transforma isso aqui dentro em produção. Mas, obviamente, que a gente precisa de mais dinamismo e, portanto, a abertura comercial é importante. É óbvio que o Brasil precisa de uma reforma tributária, né? A nossa dívida saiu de 50% do PIB em 2013 para... Eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza. Tá? Saiu de 50% em 2013 para estar quase 70% agora em 2018. Se eu usar números arredondados, aqui o PIB está mais de 6 trilhões, acho que deve estar uns 6.500, 6.600, eu não sei exatamente. Vamos falar de 6 aqui, a população 200 milhões. Tá? Deve estar uns 208, vamos arredondar aqui. Mas a dívida hoje, ela é de aproximadamente 4 trilhões, tá certo? Do PIB. Então, você tem um PIB per capita de R$30 mil, a dívida é de 20. E crescente. E por que é uma dívida importante? Porque a taxa de juros que está momentaneamente baixa, porque a economia tem 13 milhões de pessoas desempregadas e você tem ociosidade, né? Então, os preços estão controlados, a hora que a economia retomar, a taxa de juros vai acabar subindo. As expectativas são de aumento para o ano que vem. 6,5% de mercado, hoje você está em 6,5%, a expectativa é para 8% ano que vem. Então, o que acontece? Uma taxa de... E você tem como o vencimento da dívida, tem dívida de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, coloca aí uma taxa média de 10% para fazer conta, entre aspas, aqui de padaria. Você põe 10% de juros em cima de 70% de dívida, 7% só de juros. Tá certo? Então, então você precisa de um controle da dinâmica dessa dívida. E como é que esse controle pode ser feito do ponto de vista do setor público? Voltando a gerar superávites primários, mas 2, estimulando o crescimento do PIB. Nem que estimular o crescimento do PIB, e não via juros, não estou falando via juros, estou falando de crescimento de longo prazo. Não estou falando de baixar juros, aumentar crédito. E parte, obviamente, do estímulo ao crescimento do PIB passa por mais liberdade, para as pessoas tomarem mais risco, empreenderem mais, né? O sistema financeiro extremamente controlado, o mercado financeiro extremamente controlado. Acho que eu não sou empresário, mas você conversa com o empresário, você sabe a quantidade de selos que precisa, a quantidade de impostos e, enfim... É óbvio que o país precisa de uma reforma administrativa, né? Facilitar as coisas, você tem essa monstruosidade burocrática que é feita para tentar fazer com que a hiena não roube o produto do leão, mas acaba não deixando o leão caçar, né? Então, assim, isso é evidente. A gente vê isso no setor público também. A gente quer ser mais eficiente aqui, a gente não consegue, porque tem uma monstruosidade burocrática que impede com que a gente faça compras de forma eficiente dentro da USP. A gente poderia trabalhar de forma muito mais eficiente aqui. Tá certo? Mas não conseguimos. Então, o país precisa se modernizar, ele precisa de reformas. Então, obviamente, parte das reformas é de racionalização do sistema tributário, precisa realmente uma queda nos gastos, né? A gente sustenta um setor público muito grande e ineficiente, não tem prestação de serviços de qualidade para a população, de serviços públicos. E aí vão ter essas duas correntes, tem gente que acha que tem que melhorar, tem gente que, talvez tem gente que acha que está bom e tem gente que acha que tem que privatizar.
Eu, particularmente, como eu falei para vocês, eu prefiro me guiar pela avaliação de políticas públicas e deixar a parte ideológica de lado. Tem política que funciona, tem jeito que funciona, existem modelos que a gente pode copiar que funcionam, mas eu entendo que é extremamente difícil fazer mudança no setor público. Eu falo isso quando eu fui funcionário de empresa privada por vários anos, Shell, Unilever, International Paper, ESSO, e funcionário de empresa pública. É extremamente difícil fazer mudanças dentro do setor público, não nego. Mas é possível. Existem modelos lá fora que são bem interessantes, né? Esse que eu acabei de dar, universidades no Reino Unido, por exemplo, são todas públicas. Tá, o aluno faz o pagamento, toma um empréstimo, vai lá, tá certo? Mas tá lá, tá cheio de prêmio Nobel, né? Cheio de gente com a média dos pesquisadores lá é muito acima da nossa. Eles conseguem ser muito mais eficientes do que a gente, porque eles trabalham com muito menos burocracia do que a gente tem aqui. E conseguem implementar boas ideias. Nesse sentido que eu falo que se parecem mais com uma empresa privada. Tá? Mas, enfim, o que eu entendo é que a gente precisa dessas reformas, reforma tributária, reforma administrativa, reforma previdenciária, enumere, reforma política. O país precisa desesperadamente de reformas, tá? Para aumentar para aumentar a taxa de crescimento de médio e longo prazo da economia brasileira, tá certo? E baixar juros não é política de crescimento, tá? Aumentar crédito não é política de crescimento. PEC do teto de gastos não é política de crescimento. PEC do teto de gastos é como um regime de câmbio fixo, é dizer, olha, tem um problema aqui, o problema principal é cortar os gastos, você está dizendo. Você precisa reduzir os seus gastos, mas o câmbio fixo, a Argentina vai tentar disciplinar a política monetária. Se não tiver disciplina, quebra o câmbio fixo. Se não tiver disciplina, política fiscal, daqui a alguns anos a gente vai ver uma nova votação para acabar com a PEC da teto dos gastos. Tá certo? Então, a gente está nesse dilema. E a questão é que, agora trazendo para o período eleitoral, o período em que vivemos, é que você olha para os candidatos e você não vê, né, nem mesmo tentativa de convencimento da população de que essas reformas são importantes. Porque o eleitor médio, o que sabe das reformas? Não sabe nada, tá certo? Para ele, política de crescimento talvez seja baixar juros mesmo, né? Aumentar o crédito, tá certo? É isso que ele percebe, né? Não entende do diagnóstico econômico. E aí você precisa de convencimento e precisa de aprovação dessas reformas dentro do Congresso, né? Eu, particularmente, penso que se o Brasil conseguir aprovar 2, 3 reformas, dado a tragédia que nós vivemos nos últimos anos, de decrescimento de 3,6, 3,8, existe um espaço bem grande de curto prazo para recuperação. E se você conseguir aumentar a tendência de crescimento, provocando mais dinamismo na economia, o Brasil, então, num sentido, você pode ser otimista. Mas ainda vai demorar décadas para chegar em Portugal, assumindo que Portugal vai ficar parado. Vai demorar talvez uma centena de anos para chegar no PIB dos Estados Unidos, no PIB da Alemanha, né? Fazendo hoje o dever de casa. Então, assim, nesse outro sentido, a situação é um pouco desesperadora, né? E mesmo olhando para os candidatos que tem aí, né? Eu já vou dizer qual que é o meu favorito, que é o Cabo Daciolo, que todo mundo sabe. Vocês estão gravando isso, né? Tá no YouTube esse negócio?
Então tá bom. Então, enfim, gente, esse é o dilema que nós estamos. Eu acho que parte do processo de transformação da sociedade, que a gente vive numa democracia e nós queremos viver numa democracia, nós queremos mais liberdade, não menos liberdade, principalmente liberdade de expressão. Então, parte da mudança é essa de convencimento, né? Isso que eu particularmente penso, né? E são eventos como esse que eu acho que, né, permitem que a gente, pelo menos, troque ideias, tá certo? Eu acho que a transformação realmente parte daí. Vai ser devagar, a gente não pode imaginar que vai vir um candidato que vai entregar a taxa de crescimento de 7% ao ano. Isso acontece lá na China, mas eles não têm nenhuma liberdade. A gente não quer trocar, a gente já passou por isso. Nós não queremos esse dilema, né? Então, enfim, o dilema esse é hoje. Nós precisamos de algumas reformas, temos que botar na nossa cabeça que 2, 3 reformas é possível. 2, 3 reformas vão acelerar bastante a tendência de crescimento, mas, obviamente, a gente quer muito mais, né? Nós queremos muito mais do que isso. Mas não dá para trocar liberdade por crescimento, né? A gente tem que fazer as coisas dentro da democracia. E faz parte, e é parte importante, o convencimento das pessoas, né? Não sei, aí eu deixo para o Fábio, que entende muito mais, muito mais intelectual, né? Não sei qual que é o papel da Facebook, mídias sociais, se ajuda, atrapalha, né? Mas eu particularmente acho que essas eleições, por exemplo, vão ser as eleições do fake news, né? Realmente, eu vejo em alguns grupos de WhatsApp, dos poucos que eu participo, né? Felizmente o pessoal já está começando a se policiar, né? Se autopoliciar, isso é fake news, não sei o que e tal. Mas, enfim. Mas, obviamente, que eu penso que é um canal que pode ser bem usado, né? Tá certo? Mas eu, particularmente, saí de Facebook. Eu não, acho que, para mim, não era só um atraso de vida, era só volatilidade, só ruído. Tá? E só perda de tempo. Mas tem uma batalha que acontece lá. Não sei se a batalha está lá, se está no Twitter, onde é que está, né? Mas existe aí um processo de troca de informações. Essa minha palestra talvez ajude aí, né? Mas eu diretamente não faço isso, não. Tá? Já fiz, né? Mas é isso, gente. Obrigado pela atenção. Parabéns aí pelo evento, né? Mais um que vocês fazem. Infelizmente, uma pena que o Hélio não está aqui. Com certeza teria me feito algumas intervenções aqui, teria sido mais acalorado, né? Mas ele não colocou a visão dele, mas, enfim, acho que ele vai ter outras oportunidades aí de criticar alguns dos pontos que eu coloquei. E, enfim, agradeço bastante aí pela presença e por vocês terem me ouvido, e fico à disposição para perguntas. Acho que não está funcionando, né? Ah, tá. Pessoal, já estou com os ganhadores dos livros aqui, mas a gente vai passar, então, para o espaço de perguntas. Vou abrir aqui para 2, 3 perguntas, ficar à disposição de vocês. Só levantem o braço que a gente leva o microfone até vocês. Professor, você não acha que a USP, e principalmente a FEA, não devia ter um papel grande em extensão para deixar que o conhecimento passasse para parte da sociedade de uma forma mais simples, que eles pudessem entender o quão importantes realmente são essas reformas? Porque a gente tem um problema de informação, né? E isso é um problema que é muito explorado até por políticos, principalmente em período eleitoral. E se a gente produz tanto conhecimento, a gente não tinha que ter uma responsabilidade em passar isso para frente para a sociedade? Obrigado.
Assim, eu concordo com você. Mais informação é sempre melhor, né? A FEA tem extensão dado pela Fundace, tá certo? A gente faz um esforço. Eu mesmo já criei um programa na rádio. Meu colega Luciano assumiu esse programa. Ele continua fazendo ainda lá na. Ele saiu da Rádio Ribeirão e foi para a Rádio USP Ribeirão, foi para a Rádio USP São Paulo. A gente tem algumas ações, né, nesse sentido. Agora, você não pode esquecer que assim, a função primordial, uma das funções primordiais, na minha visão, né, aqui e pela qual, né, eu assinei ser professor, eu quis ser professor, é fazer pesquisa. Né? Então, assim, e o trabalho de pesquisa é um trabalho lento, que ele demora para gerar resultado. Quando dá resultado, a gente vai e coloca esse resultado para a sociedade. Né? Agora, do ponto de vista de extensão, você tem a Fundace, que tem os cursos de extensão, né? Então acaba fazendo vamos dizer assim, acaba tendo um canal de comunicação nessa direção, tá? E obviamente vocês são os nossos multiplicadores também, né? Quer dizer, os alunos. A gente um evento como esse, né? Eu imagino que vai gerar algum debate, alguma influência na sociedade, tá certo? Eu não sei exatamente o que você quis dizer, assim, se, em termos de canais, se deveria ter talvez um engajamento maior, é isso que você está colocando? Eu acho que tem alguns professores que têm uma tendência mais, que gostam mais de fazer esse tipo de engajamento. Tá? O Luciano Nakabashi, que é meu colega, está sempre aí na mídia, o Sérgio Sakurai. Eu sou um cara mais reservado, tá certo? Mais de personalidade. Agora, do ponto de vista institucional, você tem os mecanismos institucionais. Né? Tá certo? Você tem a Rádio USP, né? Você tem, como eu falei, a Fundace, tem um boletim aqui do CEPER, não sei se você conhece. O pessoal lê bastante. Eu já fiz alguns desses boletins, tá? Então a gente tem sim comunicação. Eu particularmente aceito a maioria dos convites que me fazem de palestra, tá? Dia 21 tem outra aqui, do Cefea. A gente faz o que é possível. Oi, quais seriam os efeitos, tanto econômicos quanto políticos, de um possível calote da dívida pública? Ixi. Pum. Não, calote da dívida pública é o fim. Né? Quer dizer, só a expectativa de calote já eleva ao risco, às alturas. Assim, o processo de hiperinflação é um processo em que você está se encaminhando para dar o calote. Tá? Quer dizer, você resolve o problema fiscal não mais se endividando, né? Fazendo dívida ou aumentando impostos, mas você resolve dando um calote. Né? Obviamente, a gente não quer nenhuma coisa nem a outra agora, a gente quer redução de gastos. Tá certo? Mas o calote da dívida pública é basicamente você desestruturar todo o sistema financeiro, todo o sistema de empréstimo. A dívida pública pode ser que você tenha dinheiro, que você sofra com esse calote, porque você comprou um produto bancário que o banco comprou a dívida pública. Você vai quebrar banco, vai quebrar negócios, indivíduos. Não se faz isso. Certo? Mas também não pode deixar a dívida crescer sem bound. Né? Certo? Então, você precisa... E aí é aquilo que eu estava falando. Aí tem duas formas, tá, de você fazer isso. Atuando no numerador e no denominador. Porque o que importa é a razão dívida sobre PIB. Então, ou você reduz o crescimento da dívida, e se faz isso via geração de superávit primário, reduzindo o gasto, porque o país não aguenta mais aumento de impostos, né? Ou você faz estimulando o PIB, é aquilo que eu estava colocando, estimular via reformas, de aumentar o empreendedorismo, né? Aumentar
o dinamismo da economia, absorção de tecnologia, aumentar a qualidade do capital humano. Você pode fazer dessa forma. Se você olha o livro-texto, né, reforma fiscal, livro-texto, pega lá o Blanchard, né, a turma que estuda comigo aqui, tem lá o livro do Blanchard. Tem um exemplo de livro-texto que é o exemplo da Irlanda, nos anos 80. A Irlanda tinha um problema sério de dívida, né? E ela fez 2 reformas nos anos 80 para tentar resolver esse problema. A primeira reforma foi feita via aumento de impostos. Tá certo? O que isso gerou? Assim, estou resumindo grosso modo o que aconteceu. Basicamente, não teve sucesso a reforma. Tá? Gerou, nos anos seguintes, um crescimento muito baixo. E aí, obviamente, você tem também, né, um crescimento baixo gera menos recursos fiscais, tá certo? Um menor dinamismo da economia. Passou os próximos 6, 7 anos, com a dívida continuou a crescer, tá? E não conseguiu controlar a dinâmica da dívida, não resolveu o problema fiscal. No final, a razão dívida pública cresceu bastante nesse período e o déficit público continuava elevado. O outro programa da Irlanda, qual que foi? O de cortar gastos, de forma permanente, para gerar a expectativa de que no futuro haveria redução de impostos. Só esse fato já gera confiança, expectativa, isso promove investimento. Tá certo? Porque o investimento depende fundamentalmente do quê? Das expectativas, do fluxo de caixa, é o que você espera, né, de lucro, e da taxa de desconto. A taxa de desconto tem 2 coisas fundamentais. A taxa de juros real, e para a taxa de juros real ser baixa, você precisa ter um controle da dívida, a razão dívida pública sobre PIB, e de um risco baixo. O risco também faz parte da taxa de desconto. Se o risco for alto, isso vai reduzir o retorno esperado descontado pelo risco. Então, você vai ter menos investimento. Então, você precisa de um conjunto de ações. Tá certo? Eu consigo ouvir. Olha, assim, eu não sei se é exatamente isso que você está colocando, mas assim, o que eu conheço da teoria de investimento, né, macro, você parte de um problema micro, você parte de um problema de otimização micro, e que você pode ser o mais desagregado possível, né? Obviamente que a gente usa em muitos dos modelos a hipótese de agente representativo, talvez seja essa a crítica que você está fazendo. Que isso tem custos e benefícios, né? Tem um custo de você perde a realidade, né? Você vai ter alguma desconexão com a realidade, mas você tem um benefício de simplificação. Mas é possível você modelar da forma como você quiser. Então, assim, eu não, até
vamos dizer assim, quando eu aceitei aqui o convite, eu até coloquei para eles que assim, eu não sou especialista em escola austríaca, né? Muito pelo contrário, não sei muito pouco. O que eu sei é que o Fábio, acabo discutindo com o Fábio num cafezinho, tá certo? Então não posso de forma alguma comentar sobre a escola austríaca, né? Porém, do ponto de vista do que vocês entendem como mainstream, esse é o ponto que eu coloquei, de teoria do investimento, é isso. Isso é parte de um problema micro, que você pode desagregar e pode complicar ele bastante, tá? Né? Você pode ter, a partir do nível mais do menor nível que você queira, e a partir daí agregar, tá certo? Obviamente isso vai trazer um custo em termos de complicação, né? Mas você tem modelos bastante sofisticados, tá? Modelos que levam em conta dificuldade de processamento de informação, o fato de que a informação está dispersa entre as pessoas, né, entre os agentes, entendeu? Você tem elementos bem reais aí, vamos colocar assim, tá? Obrigado a vocês.